A paz do Senhor, eu sou a irmã Marisa e este é o meu amado esposo, pastor Silmai, tudo A paz do bem? Senhor, irmã Marisa. Nós estamos felizes em poder compartilhar com nossos amados Uhum. irmãos esta lição tão preciosa Verdade, desse muito preciosa. terceiro trimestre de 2024. Pastor Silas Queiroz foi muito feliz, felicíssimo ao destacar o Deus que governa o mundo e cuida da família. E como pastor conselheiro, terapeuta da família, quando trabalhamos com palestra para a família, achamos por bem de aproveitar esse lindo tema desta lição para fazer um comentário nas 13 lições ao longo desses 3 meses, compartilhando numa ótica devocional e familiar. O Deus que cuida da família. Amém. E o pastor, a primeira lição que ele colocou aqui são duas importantes mulheres na história de um povo. Linda essa lição. Vai falar de duas mulheres que marcaram a história do povo, do seu povo naquela época, né? E que deixaram as duas, respectivamente, Uhum. na época em que viveram, no contexto cultural, social, deixaram lições extraordinárias. Por isso, eu quero aqui aproveitar, irmã Marisa, no textuário, ler o textuário que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje Amém. de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Que linda palavra relacionada a Noemi e a Ruth, que é a personagem desta lição. A verdade prática diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Muitas Aleluia. mulheres foram fundamentais no plano da redenção. E eu quero comentar aqui que, além de muitas no passado, mas ainda tem mulheres hoje, né, pastor? Que Sim, umas são conhecidas e outras são totalmente anônimas, mas que estão trabalhando, estão se dedicando para o plano de Deus, para a redenção e contribuindo grandemente para as famílias, né? com certeza a sua maioria esmagadora É, no anonimato, mas exercendo o sacerdócio da maternidade, amém. criando filhos piedosos para Deus. Eu quero aproveitar já destacar a introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. Dois livros entre os 66 livros da Bíblia, dois atribuídos a duas mulheres que foram verdadeiras heroínas no Amém. reino de Deus. E destacando também, irmã Marisa, que tal como elas, quantas mulheres hoje, ao lado do seu esposo, exercendo as suas funções em casa como mãe, na igreja como obreira, como líder, fazendo uma grande obra para o reino de Deus. Aqui o ponto 1 diz: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. É muito linda a história de Ruth, porque como ela era uma mulher moabita, como o pastor escreveu aqui, era descendente de Moabe. No entanto, ela conheceu a Deus e fez parte da linhagem do povo de Deus. Fez parte da linhagem de Davi, a qual nasceu Jesus. E é tão lindo que quando nós vamos ler lá a genealogia de Jesus, Ruth, a Moabita, está lá. Aleluia. Lindo, né? Essa Graças a muito Deus. lindo. Não obstante a sua origem Sim. de ser moabita, ser estrangeira,
vir de um povo dado ao paganismo, à idolatria, à imoralidade, ela encontrou com o Deus de Israel. Por isso, o segundo subtópico, ou subponto, melhor dizendo, a família belemita. Ela encontrou com essa família. E o comentarista fez um destaque aqui: a história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém, de Judá. Esse destaque deve ser observado, pois a relevância, quando é que ela começa a mudar a sua história? Quando ela conhece a família belemita de Judá. Veja o contexto nesta visão devocional e também familiar, relacionada à família, ao casamento, que Ruth, ao contrário da sua cunhada órfã, né? Órfã, ela aceitou fazer parte da família, servir ao Deus da família e se converteu ao Deus da família. Por isso que é muito importante, né, pastor, quando os jovens vão casar, olhar bem qual família você vai entrar. Porque dependendo da família que você vai entrar, pode mudar totalmente a sua história. Completamente. Né? Completamente. Fazer parte de uma família. Olha que lindo. Quando você consegue entrar para uma família abençoada, um povo abençoado, você pode ter a tua história totalmente mudada. Né? Por isso nós sempre aconselhamos no dia a dia as moças, os moços também, quando vêm falar conosco, que está pensando em casar, se relacionar com alguém, a gente diz, vê bem quem é a família, né? É importante. Pois faz totalmente diferente na vida da pessoa. Com certeza. Para o bem da pessoa. Olha, Ruth, depois que ela entrou nessa família abençoada de Noemi, a família que fazia parte do povo de Israel, que conhecia o Deus vivo, Ruth abriu mão dos seus deuses, pois ela encontrou-se com o verdadeiro Deus. Ela conheceu a Deus. E dali para frente a história dela foi totalmente mudada. E é bom lembrar, irmã Marisa, aplicando, que é o nosso objetivo aqui, neste bate-papo, nesta palestra, nesse comentário devocional, quanto à família. Às vezes se olha se é uma família abastada, mas na verdade, em primeiro lugar, tem que olhar se é uma família piedosa. Se tem Deus como Senhor. Porque a família que Ruth entrou, a família de Noemi e Elimeleque, estava vivendo uma crise. Todavia, era a família que estava debaixo de uma promessa. De uma promessa de Deus, seria, né, a família ancestral de Jesus. Família Amém. David. Família que tinha promessa de Deus, apesar de, no momento, estar passando uma certa crise, inclusive fora do seu território. Estava em Moab, mas tinha promessa de Deus. Então, nós sempre aconselhamos os jovens, nas nossas palestras, mesa redonda de bate-papo com jovens, que primeiro se olhe os valores espirituais. É claro que existem valores em outras áreas imprescindíveis, caráter, bom caráter, trabalhador, evidentemente, mas se é cristão, se teme a Deus, se tem Deus em primeiro lugar. Aqui, bem no finalzinho desse ponto aqui, o pastor diz, Ruth escolheu ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Veja, Ruth era uma moça abençoada, ela se converteu ao Deus verdadeiro e a transformação foi tão grande que ela valorizava a sua sogra, né, pastor? Ela respeitava Noemi. Veja nos nossos dias, muitas, até tem piadas horríveis contra as sogras, né? Muitas piadas, muitas anedotas que se fizeram contra o nome de sogra, com a pessoa de sogra. Mas às vezes nós só olhamos lá da sogra, mas quando é uma nora, que não é muito boa, né? Porque se a nora for como Ruth, vai ter uma sogra boa, com certeza. Nem sempre depende das sogras, às vezes depende um pouquinho também das noras, né? Porque você vê, a Noemi tinha as duas noras, Orfa e Ruth. A Bíblia diz que Orfa despediu da sua sogra e voltou ao seu povo e aos seus deuses, mas Ruth não.
Ruth continuou firme ao lado da sua sogra. Então, ter sogras boas é muito importante, né? Mas também ter nora como Ruth faz toda a diferença. Com toda certeza. A exemplo de Ruth, Ruth, que disse: não te deixarei. Onde tu fores, irei irei eu. eu. Onde passares a noite, passarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Isto é maravilhoso quando há esta conjugalidade parental na figura da sogra e da nora. Da Isso é muito nora. importante, muito importante. Eu creio que esta lição, irmã Marisa, vai resgatar a figura, tanto boa de figura sogra como de nora, da né, pastor? sogra, tanto quanto da nora. Da nora. Bem, no terceiro subponto, nós estamos no ponto 1, e o terceiro subponto começa dizendo matrimônio e Olha, maternidade. que ponto importantíssimo, Meu Deus, né, pastor? Matrimônio só e maternidade. aqui nós poderíamos pensar juntos algumas horas. Sim, pelo menos 2 horas, né? O valor do matrimônio e o valor da maternidade. Porque o problema, né, pastor, quando a maternidade sem matrimônio, né? Sem matrimônio. Sem matrimônio. Quantos filhos crescem ausente dos pais, especialmente a figura do pai, na sua maioria. Maioria esmagadora. Existe caso de pais solos, mas mães solos é infinitamente maior. Bem maior. Assustador, bem maior, inclusive, o número, porque no projeto divino, do projeto de Deus, todos os filhos precisam de um pai e de uma mãe. Tanto quanto um pai e uma mãe com 2 braços para cuidar, com 2 ouvidos para ouvir, com uma boca para aconselhar, para amar e para declarar o amor e o carinho a esse filho. Mas tanto quanto o pai quanto a mãe, é imprescindível, indispensável no desenvolvimento deste filho. Aqui o pastor coloca aqui bem no final, pastor, honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muita geração. Honrar o nosso casamento, né? Será que estamos honrando o nosso casamento como Deus deseja que nós honramos, pastor? Será que honramos o nosso cônjuge, a pessoa que Deus nos deu, né, para estar ao nosso lado? Exatamente. Aqui o pastor diz honrar o casamento. Honra o casamento. E nós vemos muitas pessoas, até muitos cônjuges, às vezes degrinindo, né? Denegrindo a imagem do seu cônjuge, não honrando, não lhe dando a honra devida que a Bíblia merece, que a Bíblia diz que o nosso cônjuge merece. E nós precisamos honrá-lo, né? Com certeza. Honrá-lo. Até a Bíblia diz, honrar seja o leito sem mácula, é o venerado. Digno de honra, seja entre todos. O casamento, o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A importância, e um detalhe aqui, minha Marisa, o termo honra, digno de honra, é o termo, o vocábulo tímios, do grego, que significa meritoso, digníssimo, digno de reverência. E o texto acrescenta entre todos. Entre todos. Não é entre só os evangélicos cristãos. Entre todos. O matrimônio deve ser honrado, tratado como digno de honra. Tanto que um detalhe a se observar é que o casamento foi instituído por Deus e também ministrado por Deus no Jardim do Éden. O primeiro casamento. Lá no Gênesis, antes da queda. E lá em Apocalipse 19, o último casamento entre a noiva e o cordeiro. Então, a história humana começa com o casamento e termina com o casamento. Por isto, Paulo disse que o nosso casamento, no capítulo 5 de Efésios, Paulo trata de uma forma teológica muito profunda que o casamento, nosso casamento entre os cônjuges, nosso casamento reflete a glória do casamento do cordeiro e da noiva. A ponto de Paulo dizer, amai a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Amém. Aí aqui a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Como nós temos os nossos filhos
e serão filhos, e são filhos abençoados. Com certeza eles vão trazer a bênção de Deus para muitas gerações. Eles vão aprender sobre Deus conosco em casa, com o papai, com a mamãe, e isso eles vão passar para os seus filhos e vai ter a bênção de Deus sobre várias gerações. É importante, irmã Marisa, destacar aqui que a maternidade é um ministério, é um sacerdócio ser mãe, tanto quanto a paternidade. Mas como o foco aqui é a maternidade, é um sacerdócio. Então faça com muita devoção, pois você está formando homens e mulheres para esta e a próxima geração. Piedosos, de caráter, que servem ao Senhor com alegria. Eu me lembrei ainda de uma expressão do Talmud, que é feito num comentário completo da tradição judaica. O escritor faz a seguinte colocação, se referindo ao Talmud: os filhos são como barros, barro mole, fresco, úmido, na mão ou nas mãos dos pais, os quais os pais vão moldar no dia a dia, moldar o caráter. O barro mole, você pode fazer um vaso a gosto, porque ele está mole, não quebra. Ele é flexível, ele é maleável, melhor dizendo, maleável. Assim são os nossos filhos em casa. Então, no dia a dia, papai e mamãe, a maternidade, a paternidade, no exercício desse sacerdócio, vai mudando o caráter. Vamos falar um pouquinho mais depois da paternidade. A paternidade tem um ponto aqui na frente, né, pastor? Certo. A gente fala um pouquinho mais. Agora vamos falar aqui de Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência do povo judeu, né, dos judeus. Aqui o pastor faz referência de duas mulheres, falamos sobre Ruth e agora sobre Esther. Aí o ponto aqui é de Belém para Suzã. Esther, como nós sabemos, era uma menina órfã, né, pastor? Perdeu os seus pais e foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Mardoqueu a adotou como sua filha. E veja, muitas pessoas às vezes dizem, mas eu sou pai solo, mãe solo, às vezes viúvo, né, pastor? Eu teve algum problema na vida, está criando seus filhos sozinho, então é meio que difícil, meio complicado. Claro que o trabalho é maior, né? É dobrado. Vai ter que desdobrar mais para educar melhor os filhos. Mas como Mardoqueu aqui, a Bíblia não faz menção da sua esposa. Talvez ele fosse viúvo também. Criou Esther sozinho. Fez um grande papel na vida dela. Vemos que caráter que tinha Esther. O Deus que ela conhecia. Que fé aquela moça tinha, né? Realmente. Como que este homem, Mardoqueu, conseguiu criar esta moça sozinha? Eu sei que muitos pais e muitas mamães que criam seus filhos sozinhos podem conseguir também, Alcançar esse assim como objetivo. Mardoqueu, assim como a mãe de Timóteo, né? A sua mãe, a sua vovó, que criou e educou na palavra do Senhor, ensinou-lhe a Bíblia. Então, muitos pais e muitas mamães que educam seus filhos sozinhos podem ter também grande êxito na formação do caráter dos seus filhos, né? Fica registrado aqui que, apesar, não obstante, nós falarmos muito sobre o casamento, sobre os pais, sobre a fidelidade, sobre o perdão, o casamento como um projeto de Deus para toda a vida. Infelizmente, às vezes acontece acidente, como a morte, quando o pai ou a mãe fica viúvo, por exemplo. Ou, infelizmente, uma infidelidade a ponto de levar a uma separação, que a mãe ou o pai, de ambos os lados, vão ter que exercer a função como solo, sozinho. E aqui não vai nenhuma atitude ou palavra que desmereça a função desta mãe solo ou a função deste pai solo. É evidente que no projeto divino é um pai e uma mãe, mas se você, minha irmã, se você, meu irmão, meu amigo, por algum motivo está vivendo a paternidade, a maternidade solo, sozinho, lembre desta palavra, Mardoqueu. Que exemplo que criou Esther
a tal ponto de caráter, de temor a Deus, que mesmo na corte em Suzã, junto do homem mais poderoso do mundo da época, que governava 127 províncias, o mundo poderoso daquela época, ela se comportou temente a Deus e foi um vaso muito usada nas mãos de Deus. Aqui o ponto 3, pastor. Mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. Vemos aqui que muitas mulheres fizeram protagonista da história de Deus, né, pastor? E muitas que continua fazendo até hoje, mesmo não sendo consagrada, porque o nosso ministério não consagra mulheres, né, a presbítera, evangelista e pastoras. Mas mesmo sem consagração, mesmo sem reconhecimento do título ministerial, essas mulheres têm uma chamada de Deus para ser protagonista nos dias que nós estamos vivendo. Aleluia! Como elas foram protagonistas no passado. Eu sei que hoje em dia eu conheço muitas mulheres que continuam sendo protagonista em uma grande história, aleluias, fazendo a obra de Deus, estando no lugar que Deus colocou para que nós pudéssemos estar, aleluias. O pastor Silas Queiroz, o comentarista, foi felicíssimo, usando no superlativo, felicíssimo nesse comentário. No terceiro ponto, primeiro subponto, o protagonismo feminino, ele faz a seguinte assertiva: a liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Ou seja, não obstante a liderança Deus ter instituída ao homem, que são papéis, igualdade no corpo, na alma, no espírito, com particularidades diferentes que se complementam, mas a auxiliadora estar ao lado não impede essa mulher de ser protagonista da história, na família, na igreja e na sociedade. Como vemos Deus levantar irmãs obreiras na igreja ao longo da nossa vida pastoral, há 30 anos, 31 anos na verdade, desde que iniciamos tão jovem dirigindo igreja, quantas mulheres de Deus têm se destacado como líderes na igreja e em casa. Interessante. A gente observa aqui, irmã Marisa, na prática, até porque o nosso comentário, como já falamos e vamos repetir, para ficar bem claro, que não é uma visão teológica, é uma visão devocional do título da lição, esse é o propósito. Quantos lares, quantos a mamãe diz assim, está na hora de se arrumar para ir para o culto. O culto, escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. Escola bíblica. Quantos, e eu vou ser muito sincero como pastor, como sempre procuro ser, a maioria dos lares estão na escola dominical, o motor propulsor que funciona, que arrasta as crianças. É a mãe. Ou às vezes até o esposo, né, pastor? As mamães. Às vezes o esposo é arrastado pela esposa. Esse é o nosso propósito desta lição, de pensar numa visão devocional na ótica familiar. Veja a importância da figura da mulher. Mulheres de Deus, como mãe, como esposa, como obreiras, como disse a irmã Marisa, nosso ministério não consagra, mas independente de título. Mulheres têm funções de ministério de Deus. Amém. Como a Bíblia chama febre de diaconisa. É o original de servir é diaconizar. É algo interessante pensar nisso.
mulheres que marcam a sua história, começando em casa. E que esta palavra sirva de meditação, de orientação e de estímulo a essa irmã. Pastor, a gente se faz tanto, se envolve, mas não tem título, não é consagrado, mas os seus feitos estão registrados diante de Deus e estão marcados indelevelmente no caráter dos filhos, que foi ensinado, como diz a Bíblia, a doutrina da mãe. E está formando uma geração abençoada, como diz o nosso pastor aqui, o escritor desta lição. Veja, quando Deus criou o homem e a mulher, o homem foi para ser provedor e protetor do lar, né? Lá no Éden, Deus diz para Adão que ele seria provedor e protetor do seu lar. E a mulher ia ajudar, ia ser auxiliadora e ajudadora do homem. Quer dizer, os papéis são diferentes do homem e da mulher. As funções são parecidas, né, pastor? Tudo é para o bem comum da família. Nós mulheres fomos criadas por Deus para ser a Ézer do nosso esposo, a ajudadora e a auxiliadora, estar do lar. O pai e a mãe junto para educar a próxima geração abençoadas, filhos piedosos para Deus. Aqui nem o pastor diz, cumprindo os papéis, né? Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, a função de esposa. É muito importante quando nós mulheres cumprimos a nossa função de esposa, cumprimos o papel que Deus designou para nós aqui na Terra, né? Sermos mães, sermos esposas. E a Elizabeth George, a escritora americana, tem uma palavra muito linda que ela diz: não há maior condição de ministério ou poder do que a posição ocupada por nós, os pais. Aleluia. Aleluia. Recebemos de Deus o ministério sagrado de criarmos a próxima geração, de criarmos os nossos filhos, filhos piedosos para Deus. Então a gente vê nos nossos dias, né, pastor, muitos casais até se degradando assim um ao outro, quem manda mais, quem manda menos, eu mando mais, ele manda menos. O pai, não, a mãe. O casal junto, unido. Os papéis são diferentes, mas estamos sempre juntos e unidos, né, pastor? E o projeto divino que deve continuar funcionando já começa na parte biológica. Uma semente masculina e uma semente feminina. Ou seja, o ato de gerar filhos em parceria com Deus, Deus libera a alma, a nefesh, o espírito, ruach, e a parte do corpo, o basar, corpo que é gerado no ventre, é gerado pela semente de um homem e de uma mulher. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe, direitos e deveres iguais quanto à educação dos filhos. E por falar nisso, irmã Marisa, desse ponto que o pastor... Educação familiar aqui, né, pastor? Aqui, ó. No terceiro subponto, ele diz educação familiar, uma coisa fundamental. Não é mais ou o pai ou a mãe. A expressão pais, que é o termo hebraico avot, pai, avot, pais, que está no plural, é progenitores. Vai pensar a figura do pai, é dos pais, progenitores, papai e mamãe. E nós tínhamos na prática um costume, até porque temos um casal de filhos casados e um casal de netos. Por enquanto, o terceiro está a caminho. Está a caminho, pastor. Podemos dizer que por experiência pessoal própria. Uma vez o pai falava na presença da mãe, a outra vez a mãe que falava na presença do pai. Quando era necessária alguma admoestação, impor alguma disciplina, com carinho, com muito cuidado, uma vez era a mãe que fazia, a outra vez era o pai que fazia. Para que eles fossem crescendo assim, entendendo que tanto quanto o pai quanto a mãe têm a mesma autoridade sobre a vida dos filhos. Ponto 3, pastor. Educação familiar. Olha que lindo essa palavra. Não foi
apenas a beleza exterior, a beleza física de Ester, que lhe fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade, o seu bom comportamento no palácio. Apesar de ser órfã, Ester havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, que a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar, pastor, é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. É no lar, em casa, que o papai e a mamãe, no dia a dia, como diz lá, né, pastor, o Shema, o ouve Israel, no dia a dia, o papai e a mamãe vai educando os seus filhos, no sentando à mesa, no levantar, no deitar na cama, no andando no caminho, né? Olha que lindo o Shema, né, pastor? Os pais juntos, unidos para forjar o caráter dos nossos filhos. E quanto ao forjar o caráter dos filhos, a maior responsabilidade, claro que unido, o casal tem que trabalhar junto, mas pesa mais as mamães. Por quê? Muitos pais saem de casa de manhã e voltam só à tarde. E há pais que são, por exemplo, os caminhoneiros, né, pastor? Que fica até meses fora de casa. Exatamente. E a mãe está em casa presente com seus filhos. Então é a mãe a maior responsabilidade de forjar o caráter dos filhos da próxima geração. Veja, as mulheres israelitas, né, pastor? Ela era responsável para ensinar, né, o Talmud, a Bíblia, a Torá, a Bíblia israelita, a Bíblia dos judeus para os seus filhos. Aquelas mulheres, elas ensinavam os meninos o Bar Mitzvah e para as meninas o Bat Mitzvah, que eles aprendiam em casa com a mamãe. 613 mandamentos. Olha, pastor. Quantos, né? 613 mandamentos. Aí, quando eles faziam 12 anos, que eles iam fazer aquela oficialização, a cerimônia que era realizada na sinagoga. E algo interessante aqui, e é bom destacar nessa visão devocional, na ótica familiar, que quando a mãe Marisa faz uma ênfase que a responsabilidade maior acaba maior, sendo da mãe, né, pastor? Não é que não tem. Não é que está eximindo os pais. Ela destaca é porque a mamãe passa mais tempo com os filhos. Exemplo, uma mãe nunca poderia dizer, usando o subjuntivo, jamais deveria dizer, você vai ver quando seu pai chegar. Quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Tudo para ele. Não, querido, não. Você está ali para fazer o papel de educar, de corrigir. Não tem que ameaçar. Aí quando o pai chega cansado, com saudade de ver o filho, de dar um abraço, já tem que chegar corrigindo. Não, está errado. Quem está com o filho, seja o pai ou a mãe, nesse caso, a figura da mãe, é que vai corrigir no momento necessário. Mas nós gostamos muito de fazer um exemplo na prática. Que tanto quanto correção e carinho. Muita correção ou só correção cria filhos revoltados. Com Deus e todo mundo. Só carinho cria filhos delinquentes. Pode nem relar que chora. Que é tudo autoprotegido. Tem que ter equilíbrio. Correção ou disciplina, o termo bíblico, porque disciplinar é educar. Vem discípulo. Disciplina é educar, preparar para a vida. Isso é muito importante. Então, papai e mãe tem que dosar carinho e disciplina. Carinho e disciplina. Sim e não. Sim e não. Ter esse equilíbrio para que os filhos, apesar de ser bem ensinado ou disciplinado, sejam filhos que não são carentes emocionalmente, porque receberam da mãe e do pai carinho. Um profundo carinho, apesar de ser disciplinado ou discipulado. A nossa sociedade hoje pós-moderna, liquidificada, né? Infelizmente, não tem nada de absoluto, nada de firmeza, que não pode dizer não para o filho, que não pode disciplinar, mas nós permanecemos no manual original, bíblico. A Bíblia, quem tem filhos sabem bem disso. Exemplo, nós temos filho, uma neta de 3 anos, um neto de 9 meses. O netinho está começando a gatinhar.
Ninguém disse, não, 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 não mexe, não vai cair. Não, já desde pequeno. Desde bebezinho. Bebezinho, quantos 10 mandamentos? 8 são não. Deus gosta de não. Para quê? Para moldar. O não vai moldando o caráter, vai forjando, usando a expressão do comentarista. E isso é Deus muito gosta de especial. não e nós não gostamos do não, pastor. O não faz parte, a gente só quer ouvir o Só sim, que eu vi né? sim, E como do nós, as pai, crianças né, também. da mãe, do Sim. pastor, do gerente, do patrão. Até de Deus, né, pastor? Quando a gente vai orar que sente que a gente está recebendo um não de Deus, nós ficamos tristes, porque nós Eu vi queremos sim. ser Quero que aprovado Deus por me Deus. te Sim, abençoe. né? Quero que Deus abra a porta. Mas Aham. nem sempre Deus diz sim. Às vezes, o Não, silêncio significa não. o não. E o Talmud, pastor, tem uma expressão muito linda que ele diz: quem foi mais ensinado? Aquele que aprendeu com a sua mãe. Porque enquanto o pai estava lá no campo, ou naquela época, né, Na pastor, os pais estavam na guerra. guerra, estava guerreando, estava conquistando, né? Conquistando as terras, no caso de Josué, os grandes comandantes da nação de Israel, Davi e outros tantos, né? Estavam lá na batalha, muitos ficavam até meses e anos fora de casa. A Realmente. mamãe em casa que ia ensinar os seus filhos, que ia educar os seus filhos da palavra de Deus, na Torá, né, pastor? Isso é maravilhoso. Muito importante. E para terminarmos e fazermos uma oração juntamente com os amados para a sua vida, o casamento, oração para a sua família, aquilo que Amém. Deus quer nos Nos abençoar cada abençoar dia mais, como pais, como filhos, como avós. como a Isso é voz. maravilhoso, muito especial. Eu só quero fazer dar uma pincelada, como eu gosto de dizer, irmã Marisa, uma pinceladinha rápida aqui na expressão educação, educação familiar. É que o termo bíblico que nós ouvimos bastante, um dos versículos dos 31.173 versículos mais usado quando se fala de filhos, pais e filhos, relacionamento paternal e familiar, é Provérbios 22. Ensina o menino no caminho que deve andar. O termo original para ensinar é preparar. Uhum. Prepare ele para a vida. Prepare ele o caminho, o derek, o comportamento. Ou seja, esse preparar não se prepara, não é instantâneo, Não, não é miojo, é né? uma vida, Pensa, né? pensa num almoço feito e no miojinho que faz no micro-ondas em 5 minutos, nem 5, né? 2 minutos. É um preparo, é toda uma vida. Tem as etapas, as faixas etárias, desde o bebê, a partir de 2 anos como criança, aí vem a primeira infância, a primeira infância, a segunda, e assim sucessivamente, a pré-adolescência, adolescência, jovem, adulto. Todo um processo Uhum. nesse preparar para a vida. E, acima de tudo, temos que destacar valores, os quais Deus espera de nós como pais, Uhum. em, usando o termo bíblico, inculcar ou colocar na cuca dos nossos filhos Dos filhos, né, pastor? valores de Deus, valores espirituais, valores morais, éticos e, acima de tudo, amar a Deus de todo nosso coração. Amém. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Nós vamos à parte final desse momento. Para concluir aqui, pastor, eu só quero fazer menção, porque é uma pergunta que sempre vem nas caixinhas para nós, ou às vezes no gabinete pastoral. Muitas mamães dizem assim: quando eu devo começar a educar meu filho na palavra de Deus? Quando eu devo começar a ensinar a Bíblia para os meus filhos? E a resposta é: na verdade, seria desde o ventre, né, pastor? Sim. Mas desde bebê, desde o berço, do berço. As mamães israelitas, elas tinham o costume de, quando o bebê nascia, elas escrevia o Salmo 121 e colocava no quarto do bebê. Olha, o Salmo 121. É muito lindo, porque diz que Deus é o que guarda fiel do seu povo. Então, elas colocavam o Salmo 121 no quarto do bebê, ali já educando eles desde os primeiros dias de nascido na palavra de Deus, né? E ensinava eles a recitarem o Salmo 121.
Então, desde pequenininho, meu bebê tem 1 ano e pouquinho, ele não sabe ler nada, mas a mamãe vai começar a ensinar a Bíblia para ele. Como assim? Versículos bíblicos. Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz, aleluias. Aleluia. E eles vão guardando, né, pastor? Conforme vão aprendendo a falar, vão recitando E é versículos interessante, bíblicos. irmã Marisa, até lembrando de quando você estava grávida da Damaris, Aham, também do Natan, caçula, a Damaris primogênita, aquele momento do casal, dos pais, de acariciar o ventre, dizer, você vai ser uma mulher de Deus, uma menina de Deus, um menino de Deus. Aquele tom de voz que é transmitido, recitando versículos bíblicos, orando, isso já a criança no ventre vai assimilando, assim como no ventre assimila ser aceitado ou rejeitado. Quantas rejeitado? crianças já nascem com um sentimento de rejeição, porque Rejeição. Foi desde o ventre rejeitado o pelos pai e a mãe é pais, né? rejeitado. É importante já abençoá-lo desde o ventre, já começar a Amém. ensinar no tom de voz o termo, a expressão Deus te abençoe, meu bebê. A bênção de Deus sobre a sua vida. Vai ser um lindo menino, homem de Deus. Uma linda menina, mulher de Deus. Mulher de E isto Deus. faz parte do ensino já desde o ventre da mãe. Vamos orar então para Amém. nós terminarmos? Neste momento, nós queremos fazer uma oração Sim. sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Senhor Jesus, pedimos uma bênção especial para cada família, Aleluia. Senhor, que vai assistir, Senhor, esta aula. Dê graça ao teu servo, graça à tua serva, que eles possam educar os Aleluia. seus filhos. Dê graça à tua filha, Senhor, Em que nome de mesmo no Jesus. anonimato ela possa fazer um lindo trabalho para o Senhor, criando os Aleluia. filhos para a próxima geração, filhos piedosos para Deus. Em nome Espírito de Santo Jesus. de Deus, abençoa, Ministramos uma Pai. bênção sobre o Sim, papai, Deus. a mamãe, nesse Aleluia. sacerdócio tão especial É, da Pai. paternidade, da Sim, maternidade. meu Oramos Senhor. por este pai, por esta mãe, dê da tua graça, de inteligência e paciência, Senhor, no ensinar os filhos, entre o Aleluia. carinho e a disciplina. Sim, Dê Deus. graça a este pai, a esta mãe que é mãe sola, a este pai que é pai solo, Senhor. É, Deus. Sozinhos Dê estão graça tentando mesmo, criar meu da melhor maneira Senhor. os seus filhos. Deus, estenda Aleluia. tuas mãos, ó Senhor. Abençoe este casamento, abençoe esta família, Senhor. Dê paz dentro deste lar. Repreenda em nome de Jesus. Declaramos uma bênção do Senhor nesta Aleluia. casa, nesta família, debaixo da autoridade, do poder, do nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde É em Deus. Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus vos Aleluia. abençoe. Esperamos você na próxima lição, a lição número 2, vai falar sobre o livro de Ruth. Vamos trazer também aqui no nosso canal um comentário devocional sobre o livro de Ruth. Aí terminamos dizendo: a minha Minha família família é é uma uma bênção. bênção.